Então vamos iniciar. Jonathan, queria começar com você, né? Pedindo para que você se apresentasse aí para a galera, para o pessoal saber quem é você. Depois a gente fala um pouquinho sobre o candidato, mas agora eu queria saber sobre a pessoa Jonathan Silva. Boa noite, novamente Daniel, boa noite Kemuel, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Silva, morador do Conjunto Nova Natal há 28 anos. Jonathan Silva, pai de família, casado, certo? E o Jonathan Silva, aqui no Nova Natal, estudou o ensino fundamental e o ensino médio aqui no Paulo Pinheiro, uma escola pública estadual. E, e a gente também tem um projeto chamado Transformando Vidas e Reeducando aqui no Conjunto Nova Natal. Sou cristão protestante também, estudando teologia, seminário teológico Halad Gran. Ô, Jonathan? Oi, estão me ouvindo? Você tá... Tô sim, estamos ouvindo. Pode falar. Você estava falando É, sobre a e- sua... Você estava fazendo teologia. sim, estudando teologia no STHG e a gente tem um projeto aqui no Nova Natal chamado Transformando Vidas. Este projeto a gente trabalha com crianças, adolescentes e também adultos. Na parte da educação infantil, também a gente trabalha com projetos voltados ao EJA, que é o ensino para jovens e adultos. E a gente tem uma parceria também com a Centas, com cursos profissionalizantes para a comunidade Nova Natal, o bairro Lagoa Azul. A gente tenta preencher uma lacuna que o governo deixa, né, infelizmente. Então, a ideologia é formalizar um cidadão de bem, né? No meu caso, sou como cristão, tenho minhas origens judaico-cristão, então eu tenho comigo que a adoração ao Criador é a continuidade que a gente serve ao próximo. Por isso que nasceu esse projeto aqui no Conjunto Nova Natal. E a ideia é expandir esse projeto, não só ficar aqui no Nova Natal, porque infelizmente a gente é um pouco limitado, mas a ideia é abranger esse projeto. Boa Esperança, Câmara Cascudo, José Sarney e em toda Natal. Ô, Jonathan, a gente queria saber de fato, né, por onde você começou a sua atuação, né? Porque é importante mostrar para as pessoas, né, o que vem sendo feito já pela pessoa sem o cargo eletivo, né? Porque muita gente imagina, né, Sim. idealiza o cargo eletivo como a porta para a atuação. Aí eu queria saber de você, ah, quais foram os frutos que você pôde colher aí durante esse período que você participou, dentro das suas origens, né, dentro da sua comunidade, dentro daquilo que você atua atualmente, o que você destacaria como os frutos do seu trabalho já antes de ser um candidato, antes de ser um pré-candidato a vereador? Daniel, desde 2005 eu sempre gostei da cultura e sempre dancei quadrilhas juninas, 2005, há muito tempo atrás. Após isso, eu sempre me envolvi em ações sociais dos bairros, oferecendo vários trabalhos com amigos, com as igrejas também, que gostam de fazer este trabalho. Como eu já lhe falei, a gente tem uma adoração ao Criador, uma continuidade da adoração ao Criador servindo ao próximo. E eu sempre gostei disso, né? De estar ali nesses movimentos sociais, ajudando o próximo com grandes ações sociais.
Da escola, eu participei também do grêmios estudantis, sempre gostei de políticas públicas, sempre conversava com os diretores, com os alunos, em prol de melhoria da escola, é, em prol de melhorias para times de futebol dentro da escola. E isso a gente foi galgando mais conhecimento aos anos que se passaram. Pois é. É importante mesmo a gente saber disso, né, Kemal, em relação ao trabalho feito anteriormente. A gente quer, de fato, falar para todos aqueles que passarem por aqui, né, que for fazer live com a gente, a importância que a gente vai dar é àqueles que têm um olhar voltado para a comunidade mesmo, para a base. Né? Sabemos as dificuldades que as zonas, por exemplo, a Zona Norte tem, né? E os candidatos eles precisam saber quais são as atribuições de um vereador, né? Representação popular, comunitária, saber tudo isso, e nós queremos aqui dar esse espaço para que eles possam mostrar o que fizeram, o que querem fazer, voltado exatamente para o seu bairro, para aquilo que foi eleito ali, aquele pessoal que estará fazendo demandas constantemente após essa pessoa ser eleita, e ela tem um papel aí importante. Aí a pergunta vai para você assim, se você teve todo esse processo de aproximação com essas pessoas, após eleito, caso vier ser eleito, né? Você acredita que você continua tendo proximidade ao seu eleitorado aí, ao seu bairro, à sua comunidade, ou você acaba tendo que passar, ter uma vida mais, vamos dizer, resguardada, né, sem acesso à população, assim, para evitar determinadas ações contrárias, retaliações? Qual é a sua visão em relação a isso? Muito bem. Caso sendo eleito, Daniel, eu conheço um pouco de perto a necessidade, a dificuldade do povo natalense. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde SUS, sei da dificuldade de esperar 90 dias para um exame, sei da dificuldade de falta de medicamento nas UBSs, sei da dificuldade aqui em Natal, o atendimento é péssimo. Chegou um caso, teve meses aí, que a UPA do Pajuçara passou meses, isso é uma vergonha, com o quebrado. Então, isso é um absurdo. Vereadores que já estão aí na atividade, eu não vejo eles fiscalizando, falando no âmbito de saúde, tanto as UBSs, as UPAs, os hospitais aqui em Natal, eu não vejo eles fiscalizando. Eu sei que é importante lei, instituir leis, mas o mais importante é fiscalizar. Eu sempre digo isso. Os vereadores que estão lá têm que ser fiscais do povo. No âmbito na questão da educação, a gente tem as creches aqui em Natal que, infelizmente, as crianças têm que passar por um processo de sorteio. E a gente sabe que muitos pais têm que ir trabalhar nos dois horários, chegam em casa às 17 horas, 18 horas, não tem deixar as suas crianças. Então, infelizmente, é um déficit muito grande que a gente tem aqui na cidade de Natal. A gente já quer entrar e emendar aqui nas perguntas do pessoal que está comentando aqui na live, né? Como, por exemplo, a Erika Sena, a Carmen também fez perguntas aqui. Enfim, vamos dar espaço aqui às perguntas deles que o Kemal vai ler. Exatamente. Pergunta aqui da Erika Sena. Ela pergunta o seguinte, Jonathan. Como vereador, você pretende fiscalizar as escolas de um município de Natal com realização de visitas, elaborando relatórios? Pense nisto. Por exemplo, foi o que ela falou. Né? Qual a sua resposta à pergunta que a Erika Sena fez? Muito obrigado pela pergunta, Erika. Com certeza, o papel do vereador é fiscalizar. Em questão de escolas públicas, com certeza a gente vai fiscalizar as escolas públicas e a gente sabe que tem um déficit muito grande. Infelizmente, tem esse processo de sorteio e muitas das vezes quem é
beneficiado com essas vagas é alguém ligado a algum vereador ou vereadora ou ao prefeito atual. Eu conheço muita gente que já relatou para a minha pessoa que infelizmente luta há 2 anos, 3 anos por uma vaga no espaço, em uma escola pública aqui em Natal. Então isso é uma situação muito complicante. A gente tem que fiscalizar, sim, as escolas para ver como é que está sendo a situação e também, como um vereador tem uma emenda impositiva, para também destinar algumas emendas impositivas para a educação, com construções de mais escolas para que mais crianças possam ser beneficiadas. Sou eu, Jonathan. Agora a gente vai passar para o segundo bloco, e nesse segundo bloco vai ser uma coisa muito mais voltada para a sua visão, né? Seu campo de visão ideológico. A gente queria saber, de fato, em que campo ideológico você se considera estar, né? Se você se considera um conservador, um liberal, um progressista, um socialista. Qual a sua visão aí que você tem em relação a essa pauta de ideologia? Já já a gente volta aqui a comentar, fazer as perguntas do pessoal que está sempre mandando aí. Mas responda para a gente aí em relação ao seu campo ideológico, onde você se coloca. No caso, campo ideológico, eu me coloco como conservador. Eu não negocio meus valores. Eu defendo a família, Deus primeiramente, como cristão, defendo a família. Essa questão de ideologia de gênero, infelizmente, a gente tem que deixar de lado. Querem implantar isso nas escolas, na cultura, e se a gente ficar calado, infelizmente, eles abrangem como está abrangendo. Essa ideia de Lenin, de Karl Marx, que a gente sabe muito bem disso. Você citou a ideologia de gênero, eu queria te perguntar profundamente, né? Mediante uma ação qual seria, de fato, a sua atuação para combater a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma coisa bem profunda, bastante teórica, que parte de uma ideologia, né, parte de pensadores. O que você acha que, como vereador, você poderia produzir para poder combater a ideologia de gênero? Veja só, tem vereadores, deputados que querem votar, fazer uma lei para que, um exemplo, uma pessoa que é mulher, tem um gênero mulher, ela quer ser um homem e ela chega em uma escola, em uma faculdade acadêmica e queira usar o banheiro unissex. Tem alguns casos aí dessas questões aí de o homem que quer virar mulher, mulher que quer virar homem, e, e quer implantar também esses banheiros unissex nas escolas. Isso é admissível, uma situação dessa, entendeu? Uma das situações. Então, assim, o que acontece? Existem muitos livros de campos ideológicos que trabalham com as crianças. A gente tem que fiscalizar isso para que não entre dentro das escolas, porque a gente sabe muito bem que uma mente frágil é uma mente de uma criança. Ela está aprendendo ali, ela está com muita curiosidade, ela não sabe o que é, o que vai ser da vida. Eu dou um exemplo seguinte, Daniel. Vou fazer uma ilustração. Vamos supor que um rapaz, um menino de 12 anos, ele não sabe o que ele é ainda. Ele quer experimentar algo novo. Então, ele quer, sei lá, ficar com um homem, nada contra. Eu respeito, mas, tipo, eu não concordo. Entendeu? Respeitar e concordar é totalmente diferente. Então, veja só. Eu não vou pegar essa criança, que é uma criança ainda de 12 anos, e implantar na cabeça dele, olha, meu filho, já que você quer isso, vamos aqui desviar um pouco o foco e você vai ser isso, você vai ser uma mulher. Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho de uma forma de reformar a mente da criança. É como uma casa. Quando se passa 6 anos, essa casa vai estar um pouco deteriorada, vai precisar de uma reforma. Eu vou reformá-la, eu vou destruí-la.
entendeu? Então eu vou reformá-la para que ela continue sendo aquela mesma casa que eu sempre quis. Eu não vou destruí-la. É a mesma coisa de uma criança. Eu não vou destruir aquilo que o Criador fez. Eu vou reformar aquilo que o Criador fez para que ela continue seguindo conforme tem que ser. Entendeu, Daniel? Ô, Jonathan, eu entendi sim, claro. Eu concordo com a parte que você diz aí, embora a gente tenha aqui, de fato, o papel de questionar a profundidade disso tudo que vem sendo falado, né? Mas eu queria te perguntar de uma forma, assim, bastante profunda, né, nisso que você está dizendo. Como vereador, você acredita que estudos conseguem ajudar pessoas que estão nessa área acadêmica para bater de frente com essas ideias, porque não passa apenas por uma questão moral e religiosa, mas também por uma questão científica, acadêmica, que vem sendo uma enxurrada de ideias pró-ideologia de gênero. Você acredita que, como um vereador, você é capaz de fortalecer estudantes, fortalecer pessoas que estão nesse segmento de enfrentamento a essa ideologia, ou o vereador só vai cuidar do trabalho que envolve o plenário lá e vai ficar apenas nessa parte discursiva? Ou teria, de fato, uma porta de entrada para criar movimentos, fortalecer intelectuais para combater isso no campo das ideias? Deu um delay aqui, Daniel. Você falou da questão que você chegar lá e se tem Posso alguma refazer a pergunta? coisa. Posso fazer? Pronto, Que pode. aí eu coloco de uma forma bastante sintética aqui. É o seguinte, o vereador ele tem o papel burocrático, né? Ele faz as leis, ele fiscaliza, como tudo isso que você citou aqui. Mas enquanto combatente à ideologia de gênero, que nós sabemos que não é apenas uma questão religiosa, nem uma questão de discurso, é uma coisa que vem de um estudo acadêmico, que vem toda uma classe acadêmica, dando isso como se fosse uma verdade, embora a gente perceba que biologicamente não tem como nem se aplicar. O que você acha que, como vereador, você poderia fazer para fortalecer o contraponto a essas ideias? Né? Eu não sei, criar um instituto que voltasse ao debate sobre esses temas, fortalecer grupos de estudos para combater esse tipo de mentalidade dentro dos ambientes acadêmicos. O que você vê em relação a isso? Teria essa possibilidade ao ser vereador? É, justamente, a questão é muito em valores, né? A questão dos valores é a questão moral. Não tem como tirar isso. A gente, claro, dentro do próprio instituto que a gente já tem hoje em dia, a gente vai criar palestras como, como forma de falar sobre a questão da ideologia de gênero. A gente tem pessoas que estão com a gente que vai fazer esse tipo de projeto para conscientizar a população a questão da ideologia do gênero. Ok. A gente vai agora fazer meio que um exame futurológico, né? Dar uma possibilidade para você aí, desenvolver uma tática futurológica para a sua pré-campanha, né? Eu te perguntaria aqui, o que você se imagina já, digamos, imagine-se aí você estando já de terno e gravata, como eu estou aqui de gravata, já lá dentro daquele ambiente que você nunca pensou em estar. Qual seria, de fato, o que seria, de fato, que você faria de diferente do que tem sido feito lá e o que você apoiaria, né, permaneceria? Projetos que atualmente estão lá em prática, que estão sendo votados, que estão sendo levantados ao debate, que você estaria ao lado, né, e coisas que você, de fato, faria diferente do que é costumeiro fazer lá. Veja bem, Daniel, como eu falei antes, não é só criar lei, extinguir, emendar leis, é fiscalizar. Infelizmente, a grande maioria daqueles que estão lá estão apoiando, estão junto com o prefeito, certo? E a gente não vê nenhum tipo de fiscalização, infelizmente. O que que acontece? Eu aprendi que o político ele tem que servir e não ser servido. Nenhum político faz concurso público para estar lá representando a gente. As pessoas é quem colocam eles lá. O que a gente vê é totalmente ao contrário. A gente vê as pessoas endeusando os políticos por cargos de trabalhos e a gente vê que tem um cabide
de empregos dentro da Câmara Municipal de Natal. Vamos dar um exemplo aqui nessa pandemia que a gente está passando. Eu desafio o prefeito Álvaro Dias sair nos bairros aqui de Natal e ser ovacionado como o nosso presidente está. Por quê? Onde o prefeito Álvaro Dias está, é só aqueles que estão com ele. É só ele de grupo de vereadores, aquela coisa toda. Então, voltando para a questão do que você perguntou. A gente tem que cuidar do dinheiro público como se fosse nosso. Por que é nosso? A gente tem que direcionar para aquilo que precisa mais. Infelizmente, a gente não vê isso. Como eu falei, obras superfaturadas, hospitais lotados, não tem UTI, não tem medicamento, falta de médico. Tudo isso é comprado, é contratado com dinheiro público. A gente sabe muito bem que nessa pandemia, infelizmente, o ISS, o Imposto sobre Serviço, que é direcionado aos municípios, caiu bastante devido à pandemia, né? E, infelizmente, os pequenos empreendedores foram que sofreram mais. Para você ter uma ideia, no ano passado, no primeiro semestre, a gente teve em média 726 milhões arrecadados. E isso, a economia do nosso município natal cresce. E com algumas atitudes de alguns governadores, vamos falar no âmbito aqui de Natal e Rio Grande do Norte, infelizmente, no início, tomaram atitudes errôneas. E quem sofreu com isso foi a população, e principalmente a população aqui de Natal, de isolamento social e dessas coisas, sabe, Daniel? Então, infelizmente, como o ex-ministro Mandetta falava sobre a cloroquina, vocês tomem a cloroquina em último caso. Ou seja, as pessoas estavam em casa sem tomar praticamente nada naquela época e quando procuravam um hospital, já estava praticamente nas últimas, vamos dizer assim. E muitas vidas foram ceifadas por falta de atitudes certas. Então, o que eu falo? O, Ô, pode Jonathan, falar. então pronto, pegando esse gancho que você está trazendo aí, né, eu vou já abrir aqui para perguntas, que ficou um bocado de pergunta para você aqui acumulada, e a gente vai fazer já já, viu, pessoal, que está fazendo as perguntas aí, agradeço a vocês, né, com certeza vai ajudar o Jonathan também a refletir sobre elas. Entrando nesse gancho que você trouxe aí, veja só, você falou sobre essa questão do enfrentamento ao Covid-19, e é muito fácil, vamos dizer assim, né? Hoje, a gente estando fora dessa máquina política, ficar ao lado, por exemplo, né, de uma impopularidade como é o tal do volta a trabalhar, né? Não fique em casa, porque o fique em casa virou uma moda que todos repetem, que todos divulgam, né? Então, eu te pergunto, estando lá dentro da máquina, né, estando envolto de câmeras, flashes e holofotes e tendo, né, ter que dar satisfação a pessoas que estão na elite do nosso município. Diante de uma situação como essa, em que o politicamente correto aplica, fique em casa, mesmo você sabendo que aquela pessoa passa necessidade, se ficar em casa, tempo vai morrer de fome. Como você se posicionaria, né, enquanto um gestor público, enquanto um homem público, né? Qual seria seu discurso? Seria, de fato, cedendo ao politicamente correto, mostrando fraqueza diante disso, ou você tentaria manter, né, o discurso, embora estivesse sendo pressionado pela opinião pública? Daniel, eu manteria o discurso. Muitos foram pela ideia da OMS, né? A OMS falou que passa no vento. A OMS falou que a cloroquina não pode tomar porque tem efeitos colaterais. E eu digo uma coisa a você e pergunto, qual é o remédio que não tem efeitos colaterais? O presidente mesmo defendeu desde o início. E outra, a gente sabe muito bem disso, que antes do carnaval, o presidente Bolsonaro falou e alertou sobre o Covid-19.
O que os governadores fizeram? Fizeram carnaval, porque o carnaval dá dinheiro no bolso. Então, diante dessa situação, eu manteria sim o meu discurso, certo? Porque nenhum político ele é médico, praticamente quase todos eles não é médico, eles seguem uma ideologia, entendeu? Eles defendem uma ideologia que não tem que ser essa, ou então o presidente da República falou uma coisa, a gente vai contra porque a gente não quer que dê certo. Aquelas pessoas que querem que o Brasil afunde. Então, nessa circunstância, o fique em casa não deu certo. A gente teve alguns casos, alguns países afora aí, que muita gente foram infectadas dentro das suas próprias casas, certo? Então, não tinha um estudo certo, concreto sobre isso. Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu sei que morreram algumas pessoas, foram mais de 100 mil pessoas, mas eu creio que não foi todas elas de Covid. Foram muita gente entubada sem precisão, médicos, hospitais ganhando aí em média 15 mil reais por morte. Então isso tem que ser denunciado, né? Isso tem que ser denunciado porque isto é crime. E muitos deles que estão lá, que vê a situação, têm medo de denunciar, entendeu? Ou se não tem medo de denunciar, eles se juntam a eles e tiram o seu. Não pensam na população. Então a gente sabe muito bem que antes da pandemia, as UTIs eram lotadas. A escassez de médico era grande. Então, as pessoas botam tudo culpa no Covid-19. Ok. O Camel vai fazer uma pergunta aqui para você, né? O pessoal está fazendo alguns questionamentos aqui. Eu quero pedir para que vocês que estão assistindo a live, né, que estão acompanhando aí, que vocês possam curtir a página do Quatro Poder. Temos página, temos o canal no YouTube Quatro Poder também e temos o Instagram Quatro Poder _oficial. Por lá você vai acompanhar o nosso conteúdo. O Camel vai fazer aqui as perguntas que vocês estão fazendo e continuem fazendo, tá? Que a gente vai ler todas elas aqui dentro de 1 hora, dentro de um tempo. Temos 20 minutos ainda. Exato. Aí, no caso, eu mostro primeiro essas perguntas aqui para ele, depois eu formulo a minha para ele aqui, né? Sobre questão de... Isso. Vamos lá. Bom, tem a Érica Sena, né? Ela comentou assim, é verdade, falta fiscalização. Pergunta apenas. Certo. Fizeram a pergunta sobre a questão da educação, né? E aí eu queria alçar essa pergunta. Aí falaram sobre a educação e eu queria ver sua opinião sobre a questão das escolas militares, né? O que você, como vereador, se caso se tornar vereador, né? Lembrando bastante ao pessoal aqui que nós não estamos em campanha, então é pré-candidato, né? Não tem como dar propostas, porque isso até infringe a lei, juridicamente infringe a lei eleitoral, né? Então, se você chegar a se tornar um vereador aqui em Natal, qual a sua visão em relação a escolas militarizadas? Você faria apoio a isso? Você seria, de fato, um militante em busca dessa causa? Ou você acha que a escola ela não deve ter esse viés mais militarizado, porque, de fato, não surge efeito? Qual a sua opinião sobre isso? Muito bom, Daniel. Surge muito efeito. A gente tem vários exemplos em questão de disciplina, em questão de aprendizado. Infelizmente, a gente falar do Paulo Freire é um pouco complicado, porque tem muita gente que defende a ideologia do Paulo Freire, mas se a gente for para os fatos, infelizmente a gente não vê a educação do Brasil crescer. A gente tem, não sei se a amiga Carmen Elana está conosco aí, uma pessoa que tem um projeto lindo no Gramoré e Pajuçara, que é sobre a educação clássica, a educação infantil, que está com a gente tem projetos também voltados à educação infantil. E questão de projeto a gente vai falar em tempo de campanha. Como a gente está em pré-campanha, a gente não pode estar falando sobre isso. Mas eu apoio sim a escola militar, o governo federal mandando verba aqui para o município, a gente brigaria sim para ter uma escola militar aqui no município de Natal, e teve essa oportunidade, né? Infelizmente a governadora Fátima Bezerra negou, né? Por questões ideológicas,
a gente já poderia estar aí construindo uma ou duas escolas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Isso aí. Tem uma pergunta aqui agora do PR Kelvin Nunes. Ele quer saber aqui. Deixa o Kemal fazer aí essa daqui, ó. Ok. Jonathan, ele pergunta o seguinte. Está falando de qual pergunta? Sim. Ele pergunta qual o seu pré-candidato a prefeito aqui, o PR Kelvin Nunes pergunta aqui. Pergunta aí sobre a candidatura a prefeito. A gente lembra, né, que nós temos 15 candidatos aí, é a primeira vez que Natal tem essa disputa tão ampla, então é muito importante saber também para quem o vereador está direcionando seu apoio. É importante, né, porque sabemos que a política ela é um jogo de estratégias, né, de governabilidade. Então é importante, ao pensar no prefeito, pensar também na equipe que vai estar de vereadores na Câmara dos Vereadores aí de Natal. Então, qual a sua visão em relação a isso? Qual é o apoio que você vai destinar? Obrigado, Kelvin, pela pergunta. Hoje, eu não conversei com nenhum pré-candidato a prefeito de Natal, mas se o dia eu for apoiá-lo, dependente de quem seja, que seja com os mesmos pensamentos que eu defendo e a mesma ideologia que eu defendo. Eu estou analisando alguns nomes, eu posso até citar aqui que eu estou até analisando o pré-candidato a prefeito em Natal, que é o Coronel Hélio. Mas eu não conversei com ninguém ainda, nem com ele, nem com os demais. Mas no dia que for feita essa conversa, eu vou formalizar e publicar para que todos vocês saibam. Ok, pronto, ok. A gente agora queria passar, né, para poder perguntar para você aqui coisas mais voltadas para a questão da militância, né, da atuação com uma visão ideológica, cultural, voltada para a atuação, da mudança, de fato, de uma visão mais à esquerda para a direita dentro do nosso município. Natal, o PT, né, dando o exemplo do PT, o PT não tem tanta força aqui em Natal quanto tem no Estado, né? Mas ainda assim as esquerdas aqui de Natal eles possuem uma abrangência muito forte dentro de grêmios estudantis, sindicatos, organizações, até do poder público de alas do judiciário, enfim. Então eu queria saber de você, né, que é pré-candidato a vereador, qual seria seu tratamento com a militância, com aquelas pessoas que atuam contrárias à ideologia da esquerda, né, e que estão ferrenhamente nas redes sociais, atualmente, muito mais no presente por causa das redes sociais, no combate a essa mentalidade socialista comunista. Daniel, o PT e a esquerda não vingou em nenhum estado aqui do país. E nem o socialismo, nem o comunismo deu certo em nenhum canto. Então, a gente sempre bate isso na tecla, que a gente mostra fatos, a gente argumenta. Infelizmente, eu me arrependo que desde tempo atrás que eu não fui um militante ativamente, tanto nas redes sociais, tanto nas ruas, brigando sobre os nossos direitos. Mas hoje eu vejo o seguinte, Daniel, não é a grande minoria, não é a grande maioria que faz aquele barulho. É uma pequena minoria, entendeu? Que é organizada. E, infelizmente, a grande maioria está acordando agora. Está acordando agora, mas antes era a grande maioria calada. Então, assim, eu não tenho medo que a esquerda, o PT, o PSOL e entre outros volte ao poder, tanto aqui, eu creio, aqui no Estado, porque o cenário, falando politicamente, está mudando. Está mudando. A gente vê aí a Fátima Bezerra, a gestão Fátima Bezerra do PT, um caos. Entregando dinheiro, 5 milhões de reais no consórcio Nordeste, questão de hospitais de campanha, entre outros. Então, ela não é uma gestora que ela governa para ela, para os delas. Ela não está preocupada.
Ô, Jonathan, deixa eu fazer uma intervenção aqui, fazer uma intervenção para te perguntar de forma mais objetiva, voltada para a questão da militância mesmo, aquelas pessoas que estão ali atuando em movimentos. Vamos dar um exemplo aqui. Você teria alguma relação, você teria alguma proximidade a pessoas que atuam em movimentos contrários a essa mentalidade que imperou durante um tempo aqui, que atualmente impera no governo estadual? Você vê nessas pessoas a possibilidade de investimento para que elas fortaleçam o combate às ideias socialistas, às ideias comunistas, ou você não tem nenhuma aproximação desse público, ou não valoriza assim essa militância contrária no campo das ideias? Eu parabenizo a questão do grupo da Endireita Natal. Eu não tenho nenhum vínculo assim próximo a alguns deles, né? E a questão da esquerda, eu não tenho nenhum vínculo. E tipo, eu nunca fui um ativista, né? Tanto dentro das redes sociais. Estou iniciando agora com essa questão da ideologia, aquela coisa toda. Sempre fui um observador e, como eu lhe falei, não tenho nenhum vínculo nem tanto com esses grupos de direita e nem também de esquerda, os ativistas. Sim, então é uma pergunta importante porque eu resolvi frisar, né, para a gente falar exatamente para o público que estiver dentro desse segmento e estiver querendo ver seu candidato, ver seu vereador, aquela pessoa que ela pretende apoiar, né, e também se aproximar daquelas que eles virem mais visão em relação a essa luta cultural que eles tanto defendem, que a gente vê. Você citou o Direita Natal, mas tem o Força Democrática, né, também, tem movimentos como o IBL, que é de um campo mais liberal, aí não seria tão apoiador, por exemplo, do presidente, e tem também outros movimentos aí por Natal, né, que atuam nesse campo de militância. Mas passar aqui para o Kemuel, que ele quer fazer também uma pergunta nesse sentido. Exato. Jonathan, quando a gente fala em militância, militante, a gente lembra logo do militante, né, petista, esquerdista, que vai às ruas dizer Lula livre, ou até mesmo o bolsonarista que vai às ruas dizer Bolsonaro 2022 ou Bolsonaro 2018, como tinha antigamente. Mas só que militância não é necessariamente isso, né? Militantes são intelectuais que conduzem massas, por exemplo. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Como vereador, você pretende investir em militância, né, para que, inclusive, lhe garanta uma retaguarda a você como conservador, como vereador conservador lá, e também a outros conservadores? Qual a sua visão quanto a isso? Camilo, eu acho muito importante a questão de um grupo defendendo uma causa. Eu citei o Em Direita Natal, mas o Daniel mesmo falou, tem outros também aqui, não só aqui em Natal, mas em todo o país. E isso é muito importante para que se fortaleça o vínculo de campos de ideias, para que possam defender aquilo que acreditam. E caso eu chegando lá, com certeza a gente vai criar este grupo para que a gente possa estar brigando para os nossos ideais. Ok. Ok, perfeitamente. O pessoal está mandando aqui, né, avisar aqui para você, né, que tá, a gente já acompanhando aí, talvez até esteja, mas o pessoal falando que, por exemplo, o Nunes, né, Kelvin Nunes, botou que respondeu de forma objetiva, respondeu bastante claramente o que tinha sido perguntado por ele, né, como também a Erika Sena fez um elogio aqui e outras pessoas estão chegando junto. Então, pedir a vocês que estão acompanhando aí, né, que a gente já está chegando na reta final da nossa entrevista, né, que é apenas 1 hora, faltam 7 minutos, que vocês possam aí mandar também as suas palavras de apoio àqueles que querem apoiar o candidato Jonathan, né, alguma crítica, quem quer criticar, quem deseja fazer algum tipo de crítica contraponto ao que ele falou, né, porque a gente já vai já encerrar isso aqui. Mas, Jonathan, queria abrir agora espaço para você fazer suas considerações finais, falar um pouquinho sobre a sua trajetória daqui até se tornar candidato de verdade, porque por enquanto você é apenas um pré-candidato, né? Mas abro espaço para você fazer suas considerações finais, dando essa visão para a gente. Daniel, Kemuel, eu quero agradecer primeiramente o espaço para que a gente possa estar falando, né,
sobre nossos projetos, as nossas ideias e algumas pessoas também conhecer o Jonathan Silva. Parabenizo pelo canal de Poder, né, um canal conservador que está iniciando. Tudo que é grande hoje. E falando sobre um pouco Jonathan Silva, a gente já vem trabalhando há algum tempo, mesmo sem mandato, a gente já está fazendo e continuarei fazendo. Eu falo para a população natalense que analise os pré-candidatos, não vendam seu voto. São 4 anos, se você vende seu voto, são 4 anos perdidos. Então, o objetivo 2020 é renovar a Câmara Municipal de Natal. Então, como falei, analisem direitinho, vejam a ideia do seu candidato, vejam os projetos do seu pré-candidato, para que não errem. Isso aí, a gente agradece aí a sua participação, Jonathan, por você ter aceitado o convite aí da gente. Né? A gente abre espaço aí para todos aqueles que quiserem indicar, né, pré-candidatos, ou até você mesmo, se estiver se candidatando, se pré-candidatando, né, a vereador a Natal aqui, a gente vai dar seguimento a esse projeto da gente na próxima semana. Voltamos na terça-feira já com a doutora Lenice, ela que está até comentando aqui freneticamente no chat aí. Pois é. E na terça-feira temos ela, na quarta outra pessoa, quinta também, vamos estar atuando, né? Estaremos atuando na terça, quarta e quinta, todas as semanas com pré-candidatos a vereador, né? Então, agradecemos mais uma vez você, Jonathan, que você possa aí ter uma pré-campanha legal de se fazer, né? Interessante, para você alcançar as pessoas e que suas ideias, caso agradem, né, sejam um trampolim para você chegar até lá, à Câmara dos Vereadores. Exatamente. O Quatro Poder agradece aí a sua disponibilidade, né? Agradece por você ter dado, concedido essa entrevista aqui para a gente. Né? E como disse Daniel, terça-feira nós estamos voltando com o outro pré-candidato, na verdade, a outra pré-candidata, que é a doutora Lenice Moreira. Né? Doutora Lenice Moura. Lenice Moura. A doutora Lenice Moura, então. Lenice Moreira. Então, vamos encerrando por aqui, pessoal. Queremos agradecer a vocês que participaram, que comentaram, né? Desejar uma boa noite a vocês e que nós possamos fortalecer essa necessidade de escutar os candidatos, né? Porque, como ele falou bem aqui, eu desejo ressaltar e frisar o que ele disse, né? Que é importantíssimo as pessoas conhecerem o voto, conhecerem aqueles que estão aplicando o voto, porque após o voto dado, né, são 4 anos sem poder fazer mais nada. Então, nós queremos contribuir nesse escrutínio público diante dos candidatos que nós temos. Fica com Deus vocês todos. Valeu. Exatamente. Valeu, Jonathan. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.